Olá pessoal, neste vídeo a gente vai fazer o melhoramento da nossa função dd, que é o dump and die. Na verdade ela nem é uma função, ela é um método da nossa classe debugger e a gente vai empacotar ela dentro de uma função para ficar mais fácil o seu uso no sistema como um todo. Então para a gente entender como que ela está funcionando hoje, a gente pode vir aqui na classe problems controller e digamos que eu quero verificar o que tem na variável problems. Então eu tenho que chamar debugger e o método dd dessa classe debug e passar para ele a variável problems. E aí, se eu voltar à nossa página e recarregar, ele vai nos dar a informação contida na variável problems. Só que desse jeito eu preciso ter a classe e também preciso fazer o import. E quando eu não precisar mais, se eu quisesse comentar, eu teria que comentar sempre em dois lugares, o que não é interessante. O que a gente quer é fazer a nossa função dd funcionar dessa maneira assim, somente dessa maneira. E é a maneira como funciona no framework Laravel. Então vamos melhorar o nosso código para a nossa função funcionar desta maneira. Para isso, então, eu criei aqui no nosso project uma história, que é um shore, né, que poderia ser um enhancement mais do sistema, não de funcionalidade, né, mas eu criei como shore, que como desenvolvedor eu gostaria de usar um método dd da classe debugger como uma função global, assim não preciso mais importar a classe, né, não precisamos usar mais o use. E também já fiz a criação da respectiva branch para trabalhar nessa funcionalidade. Então vamos lá transformar a nossa função para funcionar como dd. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui na pasta core e criar uma classe, um arquivo que eu vou chamar de helpers.php. E dentro desse arquivo eu vou definir uma função que se chama dd. E essa função, pessoal, ela vai chamar a nossa função dd da classe debugger, passando aqui o getFunkArgs, que é os argumentos da nossa que são passados por esse método. Na verdade é getFunkArgs, né? Ou melhor, funcGetArgs. FunkGetArgs, que vai ser passado como argumento do debugger. E para isso funcionar, tenho que incluir em cada requisição, cada carregamento dos arquivos, esse arquivo aqui para ter disponível a função dd. Poderia fazer isso aqui na nossa pasta config bootstrap, onde a gente faz a inclusão em chamada. Ou tem uma maneira mais interessante também que a gente pode utilizar, que é aqui no composer.json a gente fazer a inclusão de arquivos que devem ser automaticamente carregados. Então percebam que aqui a gente tem a nossa função dd, temos a função definida nesse arquivo, só que se a gente executar ele aqui, ele dá erro, diz que dd não existe, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a diretiva files e podemos passar uma array de arquivos que devem ser carregados, né? Só arrumar aqui o file entre aspas e a vírgula. E o que a gente quer que ele carregue? O core helpers.php. Então ele vai fazer o carregamento para nós. Se der o F5, continua não funcionando, porque a gente precisa, depois de mexer aqui no outload, executar o composer dump outload, ele atualizar seus arquivos de autocarregamento. Feito isso, a gente voltar aqui agora na função, continua funcionando. A gente pode pode melhorar o visual da impressão dessa função. Então agora a gente pode, vou fechar aqui e também aqui, a gente vai trabalhar aqui na função da classe debugger para deixá-la mais interessante. Uma das maneiras que a gente pode deixar ela mais visualmente interessante e mais fácil de visualizar é usando a tag pre, aqui imprimindo junto com a tag pre, para ela imprimir formatada. E aqui ela já vem de uma maneira com um visual mais interessante. Mas percebam que eu tenho 3 arrays, né? O interessante é que a gente tivesse apenas uma array, né? Porque a gente queria só imprimir essa aqui. Da onde veio essas outras duas arrays?
Bom, a função dd aqui ele pega o func getArgs, que é um array dos argumentos que são passados para essa. E se a gente ir lá no nosso helper, também eu pego o func getArgs, que é uma array. Então, estou passando uma array dentro de uma array como argumento da outra função, que vai ser pego esse argumento dentro de uma array por causa do uso da função funcGetArgs. Então, o que a gente vai fazer? Aqui vamos deixar dessa maneira. E aqui eu vou extrair essa array do funcGetArgs como argumentos da função dd do classe debugger. Para isso eu uso 3 pontos. Então, cada elemento dessa array se transforma num argumento. Percebam que aqui a gente vai eliminar uma das arrays. Então, agora a gente tem uma só, que é da função debugger. Aqui a gente poderia trabalhar também da seguinte maneira aqui, fazendo um for, pode ser até um for each, né? E aqui a gente poderia pegar aqui o func get args, que seria a nossa array, e para cada, então eu colocar um index value, né? A gente imprimir somente o value, ó. Veja que interessante que já vai ficar. Que o value que é o argumento, né? Então agora percebam que a gente só tem array que é realmente a array aqui da nossa chamada do dd. Então aqui eu poderia até passar mais um argumento, vou passar a classe problem, para a gente visualizar ela também. E agora ela fica também sem o sem array, né? Então, porque aqui é uma string, então só string, aqui é uma array, vem array. Então a visualização fica bem melhor. Mas a gente pode aperfeiçoar mais esse cara aqui. Por exemplo, vou querer separar se o index for diferente de 0, eu também vou imprimir aqui vou imprimir um HR para a gente visualizar uma separação de linha. Então agora eu tenho cada variável passada separada por linha. Então dessa maneira ficou bem mais interessante nossa função dd. A gente consegue ainda, pessoal, melhorar mais essa função usando alguns outros métodos, como por exemplo, ao invés de usar aqui, como por exemplo, colocar sintaxe highlight nesse código. Então a gente tem uma função chamada highlightString, e a gente pode passar uma string em PHP para ela fazer o highlight dessa string, né? Então a gente poderia fazer da seguinte maneira. Eu vou passar aqui, PHP, e aí então eu vou passar o código, né? Quem que é o código aqui? Eu posso usar aspas simples aqui no caso, né? O código é o que o vardamp imprime, mas o vardamp ele imprime na tela as informações. Eu preciso dela aqui como uma string, então eu posso usar aqui no caso o var export, que ela vai passar as informações da array, mas eu tenho a opção de dizer que eu quero que ela me retorne como uma string, né? Então vai passar a informação de uma variável, mas retornando como uma string. Então eu poderia usar o var export para o velo aqui e concatenar com a tag, com o fechamento da tag PHP. Então esse fechamento da tag PHP, pessoal, ele é para a gente ter o sintaxe highlight. Só que aqui eu preciso passar o true, né, para dizer que eu quero que retorne com uma string para a gente passar para a função highlightString. Então percebam que agora ele ficou mais interessante, que ficou com uma sintaxe highlight, e a gente consegue ver melhor as informações. Só que o var export, pessoal, ele não imprime todas as informações com o vardamp, como por exemplo aqui, falta o tipo da variável, que é uma string, a quantidade de caracteres. Então, e o vardamp, por default, pessoal, ele não retorna uma string. Então, o que a gente vai fazer é uma função para ser o nosso dump. Eu vou chamar aqui de dump. E ele vai receber um velo
E a gente vai usar o bStart para definir o buffer de saída. Vamos dar o var dump no velo. E também vamos retornar agora o que foi impresso através do getClean. Então a gente tem o nosso dump e aqui eu vou usar self dump para chamar ele. E aqui o parâmetro agora true não é mais necessário. Então se eu imprimir novamente, percebo que agora ele vem com uma array com as informações, né? Por exemplo, o tipo string, aqui o ID, o tipo inteiro, as informações que a gente precisa, o valor 1, caso, array com 0 elementos, pro erros, então traz informações mais claras. Só que ainda tem essas tags PHP que não é tão interessante ter no nosso dump, não precisa ver dele, elas são necessárias só para deixar o highlight. Então o que a gente vai fazer aqui? A função highlight string, ele também recebe um parâmetro true para retornar. Então a gente pode construir a nossa string aqui de saída, né? Definindo o pré. Na verdade, nem o pré a gente precisa dele aqui nesse caso. Então eu vou tirar o pré e vou deixar uma string vazia. Aqui a gente vai pegar a string e concatenar, né? Com o retorno do highlight. E depois só vou dar um hash na string. Então vamos ver, o resultado deve ser o mesmo. Então a gente tem o mesmo resultado, porém aqui também eu preciso concatenar, né? Estava dando o hash. Então vamos fazer a concatenação dessa string. E aí, agora sim o resultado vai ser o mesmo, né, de antes. Só que agora eu posso usar a função strReplace para fazer a substituição dessa string para nós. Então, strReplace, eu posso passar para ele o que eu quero substituir. Eu quero substituir isso aqui, que seria aqui. Posso passar uma array para ele procurar. Então, seria esse, mais esse cara aqui que eu quero substituir. Esses dois. Por quê? Por vazio, porque eu não quero eles na minha saída. De quem? Da variável str. Gostaria de chamar de output a variável também. Vamos ver. E não funciona. Por quê? Porque é o seguinte, aqui eu tenho que usar a codificação do menor, que é o less than, ponto e vírgula, PHP. E aqui a codificação do maior, que é greater than, ou melhor, e-comercial greater than, ponto e vírgula, que é a codificação HTML. Então, se a gente inspecionar aqui, aqui ele está aparecendo como codificado, né? Mas aqui ele retorna como codificado. Então aqui, na verdade, até se a gente substituir por less than, aqui ele mantém o caractere. Onde vê? Ele mantém o caractere, porque é o código HTML. Ah, não, aqui, ó. Ah, ele precisa converter, não mantém. Mas aqui ele vem desse jeito. Vamos testar agora, ó. Vamos testar que aqui deu certo, né? Porque ele excluiu o greater than, né? Que é o maior. Mas aqui a gente não substituiu esse. Então vamos ver o que está errado com o less than. Comercial less than, faltou o E ou interrogação. Então agora sim a gente tem nossa impressão adequada da nossa função var dump. Então ele já tem uma sintaxe highlight, um visual mais agradável e com as informações corretas. Então, pessoal, desse melhoramento do var dump é isso. Vamos fazer o commit. Então vou dar aqui o git add ponto, git commit -am enhancement dump function. Então, a gente fez o melhoramento. Antes de fazer o commit, né, eu vou tirar daqui para não ficar esse dump, né? Então, agora volta ao normal. E aqui a gente tem esse melhoramento, né? Então vamos lá, dump function. Vou escrever certo. Vamos comitar. Git status, git push orange, vamos lá, marksal, que é o 30, enhancement dump. Então voltando aqui no nosso sistema, né, aqui,
gente já vê que ele identificou que tem esse nova branch. Vamos criar uma PR. Vamos escrever aqui melhoramento da função DD. Issue 30 issue de número 30, né? E a descrição, melhoramento do visual de impressão e também mais facilidade de uso como uma função global. Então aqui é um enhancement do nosso código. Quantas horas? Vamos colocar aqui 1 hora e vamos criar a PR. Se a gente criando a PR, a gente vai ver aqui que ele já vai dar início à execução dos testes e aí a gente vai esperar os testes passar para ver se não quebrou nada no sistema. E aqui interessante, terminando a execução, a gente vê que quebrou a qualidade do código. Então a gente escreveu alguma coisa que não passou no PHP CS. Ó. E aqui ele disse que precisaria de uma linha a mais na classe debugger para controlar uma estrutura. Vamos dar uma olhada naquela classe. Então, na nossa classe debugger, ele precisa de uma linha a mais. A gente pode corrigir aqui, mas antes eu vou executar aqui run php cs para a classe debugger.php para a gente ver a saída. E aqui ele diz que tem um erro, ó. Inline control not allow. Então ele não permite esse tipo de estrutura, não está configurado para permitir. Ele sempre prefere que seja utilizado as chaves. Se a gente executar novamente, então agora todo passa. Então a gente pode fazer um git commit, vamos usar m, fixed php cs issue e fazer o git push orange para o mesmo branch e visualizar aqui que a gente voltar lá na PR, ele vai identificar que foi feito um commit a mais e está rodando as verificações novamente. E agora também, pessoal, terminou a execução e quebrou novamente. Vamos ver qual que é o problema. A gente percebe que agora quem falhou é o PHP Stun, dizendo que a função dump não tem retorno especificado. Então, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Antes de mandar a PR, sempre é interessante a gente rodar o PHP-CS, né, que a gente não fez, né, para o sistema todo, e também o PHP Stun para ver se a gente não está violando nenhum das regras configuradas por ele. Então aqui a gente tem, ó, o dump não tem retorno especificado. Então o nosso dump ele retorna o quê? Uma string. Então vou colocar aqui que ele retorna uma string. Vamos ver agora, ele vai dar só o erro do core helper, também não tem retorno especificado. Vamos ver lá no helpers, ele não retorna, então eu vou dizer que ele é void. E agora, temos mais um erro. Não tem um parâmetro especificado para o velo, né? Então, nosso velo aqui da função debugger deveria ter um tipo. Como ele pode ser qualquer tipo, então eu vou deixar ele como mixed, para ele ser qualquer tipo. Pode ser uma mistura de tipos, né, na verdade. Quando é uma array é uma mistura. Mas percebam que agora passa sem erros. Então é interessante sempre fazer essas execuções, esses dois verificadores, antes de fazer a PR, que daí vai evitar problemas. Mas mesmo esquecendo, ó, que interessante, a execução do CI no GitHub Actions nos avisa desses problemas. Então aqui eu vou colocar fixed no commit, php stun issues e vou mandar um push novamente. Feito isso, a gente volta aqui. Opa. E vamos ver que ele começou a execução novamente. Agora, uma coisa interessante, pessoal, a gente visualizar aqui que ele não deixa fazer o merge sem passar as verificações, né? Você pode até forçar aqui, isso é configurável também, para poder forçar o merge sem passar as verificações. Nossos testes passaram, e agora vamos ver se passa a qualidade do código.
E passou. Agora sim, tudo passou. Vamos fazer o merge da nossa funcionalidade, da nossa PR, né, com o main, da branch de shoot30 com o main. Feito o merge, vou apagar aqui a branch. E agora a gente já tem esse código integrado com a main. Então, pessoal, nesse vídeo é isso, né? E até o próximo vídeo.